Povo News de hoje, Antônio Celso Baeta Minhoto, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Minhoto, muito boa noite, sempre um prazer falar com você, tá? Excelente noite. E, bom, vou começar falando um pouco sobre essa possibilidade que se discute, né, Minhoto, no Planalto, essa possibilidade de Lula, de fato, não assinar a promulgação da dosimetria dentro do prazo. Como é que você avalia? Você acredita nessa possibilidade? Você acha que, se isso acontecer de fato, essa função passa a ser de quem nessa situação? Explica pra gente algumas partes técnicas sobre isso, por favor. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu acredito o seguinte, veja só, existe um aspecto político, talvez o Lula queira fazer uma espécie de uma delimitação, aí, né, marcar fazer uma marca, uma presença no sentido que ele já tinha defendido. Ele vetou de ponta a ponta esse projeto de lei. Então, talvez ele queira agora, para marcar uma posição, dizer, não vou promulgar. E realmente, nos termos da Constituição, é possível ele não promulgar. E o que acontece? Ele tem 48 horas para promulgar. Se ele não fizer isso, retorna para o Senado, e aí o presidente do Senado, que atualmente é o Davi Alcolumbre, terá, portanto, o mesmo prazo, 48 horas para ele, presidente do Senado, promulgar. Se por acaso o presidente do Senado estiver afastado, por qualquer razão, aí passa para o vice-presidente do Senado, que hoje em dia, se não me engano, são 2 vice-presidentes. Mas, de qualquer maneira, vai ter que ser promulgado, óbvio. Ou vai ser o presidente da República, que seria o mais, vamos dizer assim, o mais correto no sentido de ser o mais regular. Se ele não quiser promulgar, por qualquer razão, volta para o Senado, e quem promulga é o presidente do próprio Senado. Perfeito. Bom, vamos seguir aqui nesse tema, né? Falando um pouquinho de dosimetria, também teremos outros assuntos. Fui informada aqui de que vamos trazer as participações também da enquete, viu, Minhoto? Temos aqui esse tema. Você vota aqui na enquete, você acompanha aqui o assunto, ouve aqui as análises e já vota na enquete. Aproveito para deixar a sua opinião. A parcial aqui da enquete é a seguinte: você acha que Lula vai promulgar o PL da dosimetria? Temos aqui a parcial, 50% das pessoas, dos votantes, acha que sim, ele vai promulgar sim. 60% é isso, produção? E 50% acham que não, ele não vai promulgar. E, de fato, a gente sabe que é uma bandeira política do presidente Lula, até porque aquele 8 de janeiro foi justamente ali muito próximo à posse desse Lula 3, desse mandato, desse último mandato. Então, representa politicamente, dentro desse estigma, né, do PT e do Lula, dos seus aliados, algo realmente muito forte. Então, o Lula ali assinando esse PL, de fato, atrelaria essa imagem dele a essa imagem política, que é o que ele não quer fazer nesse momento. A análise que Antônio Celso Baeta Minhoto trouxe para a gente agora. E o PT, inclusive, avalia a judicialização dessa questão para anular a derrubada do veto ao texto que mira beneficiar esses condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. E também o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Minhoto, essa estratégia ali, realmente, de apelar juridicamente, enfim, postergar um pouco essa situação mais ainda. Essa estratégia pode ser uma boa? Tem chances aí de ser efetiva? Na sua avaliação, como é que isso pode correr a partir de agora? Olha, Raquel, eu acho que na mesma linha do Lula, né, de promulgar ou não, veja, ele retardar a promulgação ou ele não promulgar pode ser também uma estratégia para conseguir um pouquinho mais de tempo de entrar com essa ação no STF e pedir uma liminar para suspender os efeitos, né? É possível, existe essa possibilidade. Não estou dizendo que vai conseguir, mas a possibilidade existe. Então, assim, os que estão articulando para entrar com essa ação, não sei ao certo quem é que vai entrar, pode pedir essa liminar. Então, pode ser que o Lula também esteja de olho um pouco nisso. Quer dizer, foi orientado a, olha, não promulga para a gente ganhar mais 2 dias aí, poder fazer isso, entrar com essa ação e pedir uma liminar. E, então, tem uma parte que eu diria, Raquel, que é judicial, jurídica, que é essa buscar tentar reverter, levar para o STF, como a gente fala no jargão, né? Judicializar a matéria junto ao STF. Isso é uma coisa.
Outra coisa é também o PT marcar uma posição perante a sua militância, perante os seus correligionários. Olha, eu estou fazendo o que me cabe fazer. Eu estou impugnando essa lei, porque a gente não concorda. Como eles dizem, né, são os golpistas e tal, não tem que receber anistia nenhuma, isso não existe e tal. Então, eles estão jogando em parte para, digamos assim, na expressão popular, entre aspas, para a galera, para o grupo deles, né, para a militância, e em parte estão buscando uma reversão judicial. Dentro do STF, também tudo isso é muito difícil você confirmar até que ponto é verdade, né? Se comenta que dois ministros bastante relevantes, né, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, teriam já enviado, vamos dizer assim, recados de que não vão interferir nessa questão da dosimetria, que não vão fazer nada para reverter isso, e ao mesmo tempo, dentro do STF, aí já com um pouco mais de consistência, já há um número razoável de ministros que são a favor de manter o PL. Não é uma questão de concordar ou não concordar com os termos, mas eles estão concordando, digamos assim, com o fato de que o Congresso pode fazer isso. Porque uma coisa que está sendo atacada é isso, que o Congresso não poderia fazer essa redução de penas. Mas, tecnicamente, há, portanto, já um número razoável de ministros que entende que pode sim. Tudo isso, Raquel, é difícil de prever exatamente o que vai se desdobrar, o que vai acontecer. Mas é o quadro que a gente tem hoje, aí a análise que eu posso fazer é essa. Muito bem. Tem também uma dúvida que surgiu aí com essa questão toda, essa reviravolta, né, em cima do PL da dosimetria. Eu queria aproveitar o momento aqui para tirar essa dúvida. Creio que também é dúvida de muitos internautas e quem acompanha essa questão de perto, né? Assim que houver essa promulgação, no caso, que ela vai acontecer em algum momento, e também a publicação no Diário Oficial, essa lei, portanto, entra em vigor, não é isso, Minhoto? Na prática, então, para saber que se a gente entendeu bem, um condenado pelo dia 8 de janeiro, aquele que já foi condenado, já passou pelo processo todo, ele pode pedir revisão da pena imediatamente no dia seguinte após esse momento, ou ele não tem esse direito? Quem é que tem direito a essa revisão de pena? Enfim, explica isso para a gente encerrar aqui esse assunto. Positiva a resposta, Raquel, pode sim. Tanto é que aquela moça que pintou lá com batom a imagem lá da justiça, escreveu Perdeu Mané, Débora, não sei se é Débora Rodrigues, não me lembro agora o sobrenome dela, ela pintou, ela foi condenada a 17 anos, antes da lei ser promulgada, ela entrou com um pedido, inclusive o Alexandre de Moraes negou o pedido dela de revisão da pena, dizendo exatamente isso, que a lei não foi ainda promulgada, não foi, como você bem lembrou, não foi publicada, não entrou em vigência ainda. Então, mas no dia seguinte, se for promulgado quarta-feira, o Lula resolve promulgar, quarta-feira agora, na quinta-feira qualquer advogado pode entrar lá com uma petição e dizer, olha, eu quero... porque a gente tem um princípio, especialmente dentro do direito penal, que a gente fala que é o reformatio in melior. É quando você tem uma lei que reforma a situação segundo a qual foi condenado o réu, e isso beneficia esse mesmo réu. Então você pode, no caso aí, tranquilamente estão cumprindo a pena, agora a quantificação é outra, vai reduzir bastante. A estimativa é que a lei, o cumprimento passe para 1/3, né, a quantidade das penas, ou pelo menos a metade. Eu acho que vai reduzir até mais, deve reduzir aí 1/3 pelo menos. Como já as pessoas já estão presas, muitas estão presas desde o 8 de janeiro, quer dizer, já estamos aí 24, 25, já 2 anos e tanto. Tem gente que pode até sair, né, com essa redução de pena, já vai sair imediatamente da cadeia. Então, essa é a situação atual. Pode pedir o benefício sim assim que promulgar. Bom, primeiro você acertou o nome, é isso mesmo, Débora Rodrigues, essa que está aí ao lado, Débora do Batom, como ficou conhecida, e também o caso dela ficou ali muito conhecido, foi usado pela direita ali como realmente o símbolo de o que eles chamaram ali de injustiça, de desproporcionalidade, uma bandeira para o PL da dosimetria. Foi justamente o caso da Débora do Batom, né, pelo fato de ser mãe. Inclusive é o tema que a gente vai trazer agora no nosso comentário de política. Eu vou me aprofundar um pouquinho, trazer aqui algumas informações. Minhoto fica com a gente para fazer esses comentários, né? Tenho essa sorte de contar com o Minhoto hoje ao longo desses comentários. E claro, você que está acompanhando, não deixa de conferir. Se já deixou o like, vai aparecer aí esse
esse joinha aí na tela e você vai ver se você de fato já fez isso. Se não tiver feito, esse é o momento, não tem problema, dá tempo, porque o Povo News, segunda edição, segue aqui com muitas informações. Vamos então agora com os detalhes sobre o caso da Débora do Batom. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou nesta segunda-feira o pedido da defesa de Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, para revisão da pena a qual ela foi condenada, considerando a derrubada do veto ao PL da dosimetria. Débora foi condenada a 14 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Bom, o Minhoto aqui com a gente ainda nesse tema. A gente acabou de falar sobre isso, né? O caso da Débora, que no caso, só aguardar o tempo dessa promulgação da lei, que aí sim a defesa pode pedir recorrer, né, da pena, e ela pode, inclusive, já ser liberada, ela que vem cumprindo pena desde o início, se eu não me engano. A Débora é um exemplo de alguém que está ali, ela foi condenada a 14 anos, Minhoto, 14 anos de prisão, né, nessa primeira decisão. Como é que a gente pode analisar, primeiro, que o ministro ter rejeitado isso tão perto do momento que podia ser feito? Foi mais um ato simbólico também, eu acredito, né? Como é que você enxerga isso? Vindo de Alexandre de Moraes, que também, enfim, foi um dos grandes mentores aí de todo esse movimento em prol da condenação dessas pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro, né? Olha, Raquel, eu já, inclusive aqui no próprio Povo News, eu já discordei N vezes de decisões do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que ele tem uma postura autoritária, cometeu vários abusos, mas dessa vez eu não posso falar isso, porque tecnicamente ele agiu da maneira correta. Realmente a lei não foi promulgada ainda, o que significa, você mesmo usou uma palavra correta, que é a vigência. Ela não entrou em vigência ainda. Então, como ela não entrou ainda em vigência, ela não pode ser arguída, ela não pode ser levada em conta para qualquer tipo de situação. Ela ainda não entrou no ordenamento jurídico de maneira oficial. Então, nesse sentido, o Alexandre de Moraes agiu corretamente ao negar esse pedido, dizendo que, olha, não foi promulgada ainda a lei, há que se aguardar a promulgação para então apreciar o pedido. Ele está correto nesse sentido. Bom, nesse sentido também, agora analisando um pouco a postura dos advogados, tá, Milton? É comum, juridicamente falando, que esses advogados tentem antecipar, né, os efeitos de uma decisão legislativa, ou isso, na sua avaliação, pode ser visto ali como um erro técnico? Como é que você avalia essa postura, né, de fazer esse pedido, mesmo sabendo que legalmente isso não podia acontecer? Obviamente eles já sabiam disso, mas mesmo assim tomaram essa atitude. Como é que você enxerga isso? O advogado, veja, Raquel, ele está defendendo o seu cliente, né? Então ele vai lançar mão de todos os artifícios que ele tiver, todos os instrumental que ele tiver para poder fazer isso. Então o advogado, de repente, como você mesma colocou, puxa, está tão próximo, já foi aprovado, já é uma realidade, já foi derrubado o veto, todo mundo sabe, foi noticiado, mas não houve a promulgação, que é a última fase da lei. Eu acho que o advogado entra para ver tem um pouco aquela coisa do popular, né, do se colar, colou, vamos ver se passa, mas tecnicamente eu tenho certeza que o advogado que fez esse pedido em nome da Débora, ele sabe que precisaria primeiro promulgar a lei, e isso ainda não se completou. Então não houve, repito, eu que já discordei tanto do ministro Alexandre de Moraes, nesse fato específico, ele agiu corretamente, não tem que se aguardar a promulgação para depois apreciar o pedido aí de benefício em prol da Débora Rodrigues. Eles jogaram verde, né? Assim, na linguagem popular, foi uma jogada dessas e, enfim, se colar, colou, não colou, e mais pode ser que aconteça depois que a lei entre em vigor. E ainda sobre esse assunto, após a derrubada dos vetos de Lula ao PL da dosimetria, deputados bolsonaristas querem agora uma espécie de anistia financeira a caminhoneiros que bloquearam estradas após as eleições de 2022, a apuração do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópolis. A proposta foi apresentada pelo deputado delegado Caveira, do PL do Pará, e
e propõe o seguinte: a remissão dos débitos referentes às multas aplicadas pelo STF ao proibir bloqueios em rodovias em protestos contra Lula. O deputado também propõe a devolução dos valores já pagos. O projeto prevê a restituição ou compensação com impostos corrigidas pela taxa Selic. Dessa forma, o governo então passaria a ser devedor dos caminhoneiros. Minhoto, meu caro Minhoto, os condenados então poderiam ter suas penas extintas, nesse caso aí, sem nunca ter pago um centavo, mesmo que tenham condições financeiras para isso. Como é que você acredita, avaliando aí esse movimento, sendo um movimento calculado já para preparar o terreno para a anistia ampla, geral e restrita, que é uma grande bandeira também da direita, né? Olha, Raquel, eu colocaria aí duas situações. Eu acho que você fez uma leitura muito interessante. Eu acho que tem a situação dos caminhoneiros que não tem ligação direta com a questão do 8 de janeiro. Eles se manifestaram nas estradas, fizeram piquetes ou paralisaram, né, o trânsito nessas estradas e tudo, levaram multas por isso, foram multados, caminhões eventualmente rebocados ou guinchados, e levaram multas por isso. Então, para esse PL do deputado Caveira seria nesse sentido, para anistiar esses motoristas e até com devolução de valores, o que eu acho bastante improvável, né, o que já foi pago. Então, isso é uma situação. Mas você fez uma ponte muito interessante, que é assim: isso vai acabar desbordando também nos condenados do 8 de janeiro, aqueles que sofreram penas pecuniárias. Quer dizer, você vai ter aí um perdão financeiro. Eu diria que vai ter uma pressão grande nesse sentido, Raquel, para que isso aconteça. Se vai acontecer, não sei, mas vai ter uma pressão grande, porque a ideia é essa, até o do PL da dosimetria ficou também assim, né? Antes era o PL da anistia, não sei se você lembra disso, ficavam muito com essa coisa do PL da anistia, aí acabaram dando uma solução intermediária, que era a dosimetria. Inicialmente se queria anistiar todo esse pessoal, ou seja, perdão total, inocência total, acabou, iam sair inocentes. Agora, o PL da dosimetria, ele é uma tentativa de uma composição, é que o governo não quis se compor, né? Muito menos o STF. Então, acabou prevalecendo a vontade do Congresso, que foi achar um meio termo. Não vamos inocentar ninguém, mas vamos reduzir as penas. E pode, como você falou, pode chegar também na questão pecuniária, ou seja, perdoar essas pessoas. Por enquanto, é o perdão relativo aos caminhoneiros. Como eu já disse, acho difícil a questão da devolução, mas as multas que tiverem pendentes, acho até viável que se passe. E aproveito, Raquel, para te falar uma coisa. A direita explora muito uma coisa que eu acho até bastante razoável, né? Faz bastante sentido. Em 2017, em março de 2017, nós tivemos uma manifestação na esplanada dos ministérios, que puseram até fogo em ministério, quebraram o Congresso, e era uma manifestação da esquerda. Naquela ocasião, 2017, era o governo do Michel Temer. E não aconteceu absolutamente nada com essas pessoas. Então fica se criticando que houve 2 pesos e 2 medidas. Em 2017 não se fez nada, ninguém foi preso, muito menos multado, nada disso. E em 2023 foi um rigor total e foram chamados de golpistas e tudo mais. Então tudo isso é água no moinho da direita, a meu ver. O governo, no momento, nesse exato momento, ele está um pouquinho nas cordas, está um pouco recuado, mas tem muita água para passar embaixo da ponte. Nós estamos ainda longe da campanha mesmo, que é ali nos 2 meses finais. O brasileiro, ele é imediatista, ele é um pouco, deixa tudo para a última hora. Então ainda tem tempo do governo fazer muita coisa para reverter essa imagem, mas ele está num momento de baixa. O Lula está com a sua imagem bastante desgastada e o governo dele também. Sem dúvida, viu, Minhoto? A gente está acompanhando aí tudo isso, fatos aí que estão ligados diretamente a essas derrotas do governo, e seguimos aqui, claro, trazendo informação, trazendo análise para que os nossos internautas formem aí a sua opinião. Muito obrigada mesmo, tá? Boa noite para você, bom descanso e até a nossa próxima conversa aqui no Povo News. Um grande abraço. Raquel, um abraço para você, os nossos telespectadores. Até mais. Valeu. Muito bem, a gente